Bom, 8h36, hoje segunda-feira, 7 de março de 2022, aqui pela Folha FM, você ouve o Folha no Ar, ao vivo, hoje conversando com o Diego Dias, subsecretário de Iluminação Pública de Campos, deixou aí a Câmara de Vereadores para cumprir aí essa tarefa, essa missão de reiluminar a cidade que tem quase 60 mil pontos de iluminação, e conforme o Diego revelou aqui, dentre tantas informações que ele trouxe, pelo menos 50% desses pontos, né, apagados nos últimos anos, e ele tem essa missão e já falou inclusive na promessa aqui de no máximo 4 meses está com tudo normalizado. E aí existe aquela demanda de rotatividade que queima. É normal, né? Você não troca aqui vamos supor que aqui na rádio tenha 20 pontos de iluminação. Você não troca 20 pontos de lâmpada por semana, você troca um por mês, 2, um consumo de casa, né? Então, se você tem 60 mil, você põe aí numa proporção e vê quanto que vai dar. Aquela coisa, até mesmo é uma pergunta, Diego, sobre modernização que a gente deixou para falar nesse bloco, e aí eu não posso esquecer que o programa tem o patrocínio de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Então, Diego, voltando a conversar com você e falando sobre modernização, porque o momento agora é de reacender esses pontos que estão, né, apagados. Mas é claro que tudo isso dentro, até porque se tem uma coisa que é muito falada, é uma secretaria rica, ela não é uma secretaria pobre, ela tem uma arrecadação, né, mensal muito boa. Você tem a taxa da COSIP, né, que ela é cobrada de acordo com um percentual sobre o que nós consumimos todo mês, né? Então você paga às vezes um pouco mais num mês, um pouco menos no outro, de acordo com o seu consumo, é um percentual, e esse dinheiro é todo ele lá nos seus impostos retirados ali, e as taxas também que a própria Enel cobra para ter cada iluminação nos seus postes. Senão teria que ter um poste da Enel, um poste da prefeitura, um poste da VTV, já pensou? Ia ser uma loucura. Então paga-se ali essas taxas para a utilização daquele ponto, e o resto sobra para a sua subsecretaria. E aí nós temos que pensar, justamente no meio de toda essa dificuldade, em modernização, para que os problemas que possam vir a partir desses 4 meses sejam problemas novos, ou seja, outros problemas que não só ficar trocando lâmpada, senão você vai ficar enxugando gelo toda a vida. Existe já, em meio a toda essa turbulência, algum projeto seu, né, de modernização desse sistema? Ou seja, a lâmpada apagou lá em Santa Rosa, principalmente naquelas ruas sem nomes, né? Rua projetada A, tal, tem lá um IP, que é a iluminação pública, né? Número X, apagou aquela lâmpada ali. Você tem uma ideia de contratar um software desse, de comprar um software desse, de fazer uma integração dessa, Diego? A determinação do prefeito é iluminar a cidade e gerar eficiência energética. O que é isso? É o que você está acabando de falar. Tem aproximadamente 2 meses que a gente está sentado à frente da iluminação pública, e a preocupação é: a gente precisa resolver esses problemas, iluminar a cidade, e paralelamente a gente já está estudando, sim, os melhores formatos de inserir a tecnologia nisso aí. Vamos lá. Existem inúmeras questões tecnológicas que podem estar ligadas ou variáveis em relação à iluminação.
É sim vontade nossa. Eu já estou começando a estudar, já estou começando a pesquisar, já comecei aí desde a segunda semana que a gente estava lá à frente da iluminação, estudando aí as formas, estudando os modelos, para que a gente já possa começar a fazer essa implementação. Foi bom você perguntar isso, e aí eu já falo o seguinte, ô Cláudio, eu acho que não é só o abandono nos 4 últimos anos, é também o dinheiro jogado fora. A José Carlos Pereira Pinto, por exemplo, ela tem ali um sistema de dimerização. O que é isso? Você, eletronicamente, você pode aumentar ou diminuir a luminosidade. O LED faculta você fazer isso. Só que o problema não está na dimerização. O problema principal está. As luminárias do governo passado foram pagas por elas, o governo comprou as luminárias e pagou um seguro, uma garantia, estendendo por mais 5 anos. Ela tinha uma garantia de 5, estendeu por mais 5. Diego, o que você acha disso? Eu acho, na minha opinião, o dinheiro jogado fora, porque o LED de qualidade, ele já dura em torno de 8, 9, 10 anos, porque o LED, Nogueira, ele não apaga. O LED não é igual a lâmpada normal. A luminária de LED, ela não apaga, ela não tem como queimar o LED. O que queima são os circuitos, ok? O LED, ele funciona o seguinte, tecnicamente se diz que ele vai perdendo a luminescência, ou seja, ele perde a luminosidade. Então, ele não é como uma lâmpada normal, que a gente, hoje ela está apagada, amanhã ela pode queimar. O LED, ele vai perdendo a luminosidade com o tempo. E de acordo com a qualidade do LED, ele demora mais tempo para perder essa luminosidade, ok? Então, um LED de boa qualidade, ele dura 10 anos. Ele tem luminescência por 10 anos. Então, dinheiro jogado fora. Já a dimerização é uma questão controversa, que aí a gente teria que mudar um pouco o formato e a modalidade da Enel cobrar o município, que isso é bem complexo, né? Hoje, a Enel, ela cobra por estimativa, por ponto e por estimativa. Então, vamos imaginar que a gente diminua lá durante a noite a luminescência. Isso não vai impactar diretamente no que o município paga. O município hoje tem um gasto aproximado de mais de 30 milhões de iluminação pública, okay? Arrecadando aproximadamente 40. O que resta é manutenção e o que a gente vai fazer de trabalho de investimento para gerar mais economia, que é colocando LED, que é colocando lá o sensor que vai avisar quando aquela luminária não vai estar funcionando. Então, tudo isso está dentro do nosso planejamento. O que a gente está estudando as melhores soluções, estudando os melhores formatos para começar a fazer a implementação disso. É pacífico e a determinação do prefeito que a gente consiga colocar o máximo de LED possível. O LED gera economia, o LED gera longevidade, né, da luz e gera a diminuição da manutenção. Então, tudo isso está ligado. LED já é tecnologia. Quando a gente coloca mais tecnologia na iluminação, a gente consegue otimizar tanto a longevidade dele lá, porque a gente vai estar cuidando melhor de todos os equipamentos que estão ligados ao LED, e a gente também vai colocando a manutenção, vai deixando com que essa manutenção ela seja menor, ela vai ter mais tempo para a gente poder voltar naquele ponto, ou seja, também gerando economia, para depois isso virar benefício para a população em todos os sentidos. Então, ou seja, é pauta nossa, é prioridade nossa pela determinação do Vladimir Garotinho, nosso prefeito, de que a gente acenda a cidade, de que a gente consiga implementar os melhores sistemas de tecnologia para poder estar gerando maior tempo de manutenção, ou seja, menos tempo entre uma manutenção, mais tempo entre uma manutenção e outra, certo? E que a gente tenha ali na ponta do dedo o controle de toda essa rede. Eu estou, inclusive, já para os próximos dias aí, dentro desse estudo todo, a gente vai tentar fazer um projeto piloto, mas eu não vou adiantar ainda, porque está em fase de estudo. Mais adiante eu vou poder aí
de colocar melhor essa questão aí, de estar fazendo uma rua, 2 ou 3, ou uma região, um bairro, já dentro de uma tecnologia mais avançada, para a gente poder saber e colher os frutos disso aí no futuro próximo e longínquo também. É porque você tem hoje o trabalho de repor essas lâmpadas todas, 30 mil pontos que você falou. Daqui a pouco você faz um investimento desse, daqui a pouco você vem com um sistema moderno, tem que voltar em mais desses mesmos 30 mil pontos. Era isso que eu queria sugerir e até entender. Já repondo a lâmpada queimada, mas já repondo com a tecnologia nova. Não só LED, como você disse, que tem as vantagens inúmeras, né? Até, claro, na eficiência e na economia, mas também na própria manutenção desse sistema. Era isso que seria interessante poder aproveitar. Eu não sei se há tempo hábil para isso, né? O problema não é só tempo hábil, né? O problema é que a gente tem que ter responsabilidade em fazer conta. O prefeito já está pensando, inclusive, na possibilidade de fazer um investimento com recursos que não da COSIP, certo? Que a COSIP, ela não hoje, diante do caos que a gente encontrou e diante do tamanho do parque de iluminação que a gente tem, a COSIP atual, ela não permite que a gente consiga já colocar tecnologia nesses pontos que a gente tem que fazer manutenção, entendeu, Cláudio? Respondendo diretamente a tua pergunta, hoje nós não temos recurso de COSIP para poder fazer exatamente isso que seria o sonho de consumo. Ou seja, Diego, você tem lá mais 17 pontos para reparar, por que você não bota LED de tecnologia? Que é caro. Isso aumenta o tempo de manutenção, isso gera mais vida, gera vida longa para a lâmpada, para a luminária de LED, a gente tem vida longa, e isso gera uma economia a longo prazo. Só que o investimento inicial é alto. Então, a gente conversou, o prefeito está inclusive avaliando a possibilidade de usar recursos fora do COSIP para poder trabalhar esse investimento e a gente tenha essa eficácia, essa eficiência de energia e essa melhoria no serviço de iluminação para a população quanto antes. Então, hoje, a gente não consegue já colocar esses pontos com tecnologia e LED, porque o recurso da COSIP não é o suficiente para isso. Apesar do saldo que você disse aí, em torno de 10 milhões por ano, né? Exatamente. Só que aí a gente para fazer conta. Hoje a gente vai ter que colocar já um novo processo de licitação em breve na rua de manutenção, que ele deve dobrar, mais ou menos, por causa do número de equipe que a gente tem que ter. Aí, essa diferença é a diferença que a gente já vai colocar na nossa conta para fazer investimento em LED. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. A gente colocou do ano passado para cá aproximadamente uns 8 mil pontos de LED. Na nossa conta, se a gente conseguisse colocar pelos próximos anos a mesma quantidade, a gente estaria com um parque no final do mandato quase que em sua totalidade, ou pelo menos em uns 70% já em LED, gerando uma eficiência muito grande. Só que eu não vou me antecipar e não vou falar nada que a gente não possa fazer, Nogueira. Então, eu estou há 2 meses, vou continuar estudando, mas num período muito breve aí, a gente já vai estar informando para a população qual é o nosso cronograma de instalação de LED, como é que está a nossa manutenção já num contrato novo, se Deus quiser, e tudo que a gente vai entregar de serviço público de iluminação. Paralelo a isso, né, Nogueira? Paralelo a isso, a gente sabe aí que tem muita coisa para fazer ainda, mas o governo tem atuado diretamente na reconstrução da cidade, né? A UBS hoje mesmo, 3 vendas, se tiver oportunidade, estou te convidando, nós vamos lá reabrir a UBS 3 vendas hoje. Se você chegar em 3 vendas hoje, você vai ver 3 vendas iluminadas, se Deus quiser, que era um dos pontos também que a gente estava proporcionalmente mais apagado da cidade. Ou seja, a gente está levando lá o serviço de iluminação, a gente está reabrindo lá, o governo está reabrindo a UBS, o governo está lá vendo a questão do calçamento para poder melhorar e tentando entregar dia a dia mais e mais serviços. É Vila Olímpica aberta, é UBS aberta, é recapeamento asfáltico, agora está indo para a Câmara aí a valorização do professor. O prefeito vai encaminhar um projeto de lei que equipara o salário do professor municipal ao piso nacional, né, ao piso federal. Isso é um ganho estratosférico aí, é uma valorização pro professor, né?
o profissional de educação, especificamente o professor nesse caso. Então, tudo isso aí a gente tem que estar lembrando, porque enquanto tem uma meia dúzia lá querendo criar confusão, querendo atrapalhar o prefeito andar e realizar, ele está na rua trabalhando e realizando junto com a gente, e se Deus quiser, dentro de bem pouco tempo a gente tem a cidade de Campos dos Goytacazes reconstruída, literalmente, não só reconstruída, mas com modernização na área de iluminação, com a saúde funcionando como a população merece, com as ruas, com os buracos tapados, que era um buraco só, a cidade estava um buraco só, com a valorização do servidor, seja pelo pagamento do bônus que aconteceu no início do ano, seja pelo aumento, quando se for possível, que é o caso agora desse projeto de lei do Executivo, que equipara aí o salário do servidor municipal ao piso nacional. Então, isso tem que ser lembrado, isso tem que ser dito. A própria limpeza pública também avançando, vão ter novas equipes agora a partir dos próximos meses na rua, porque nós temos a cidade, todo mundo sabe, com maior extensão territorial do estado. Você falou aí em expansão de rede, a gente tem novos braços de iluminação para poder colocar, a gente tem novas luminárias também para poder colocar em muitos outros lugares, e se Deus quiser, a gente dia a dia vai estar chegando, vai estar entregando esse serviço que a população precisa e merece. Tem um pedido aqui de uma ouvinte que narra, inclusive, atrás do Plaza Shopping, Guarulhos. Ontem, inclusive, ela fala aqui que teve um acidente lá, a Carla Maia, um trevo ali, e ontem teve um acidente grave lá. Vou pedir para verificar. Vou pedir para verificar como é que estão as condições ali. Tá ok, Diego. Bom, com relação à modernização, e aí a gente já falou sobre essa expansão também, deixa eu só, antes de falar um pouquinho de política aqui, deixa eu te perguntar como é que fica esse projeto aqui do centro, do novo centro histórico de Campos. Tem alguma intenção, chegou a fazer algum levantamento aí já para tentar continuar essa obra, que pelo que parece e apresenta, falta só colocar esse cabeamento subterrâneo. O que compete à prefeitura nessa parte? Você já chegou a mexer nessa pasta aí? Nogueira, ainda não, porque na verdade o governo, o prefeito fala o seguinte: quando a gente não tem prioridade, a gente acaba perdendo e trocando os pés pelas mãos. Não que não seja prioridade, mas a nossa prioridade hoje é acender os pontos que estão apagados. Então, essa região central, a gente tem que acender os pontos que estão apagados, assim como todo o restante do município, e depois, paulatinamente, paralelamente, a gente vai entrando aí nesses casos específicos, como é a questão do centro histórico, como tem outras avenidas também que a gente quer fazer algumas coisas diferentes, como tem as pontes também que a gente visualiza fazer algumas coisas diferentes mais adiante, mas é questão de prioridade. A prioridade do prefeito é cuidar de pessoas, e o fato dessa ser a base do governo Garotinho, a base humanitária do governo Vladimir Garotinho, o que acontece? A nossa prioridade é reacender a cidade e depois, no segundo plano, dar atenção especial aos projetos que estão parados, que também são de extrema importância. Bom, para a gente não dizer que não falou, vamos aproveitar aqui esses 5 minutos finais aqui para a gente só falar de política, fazer uma projeção. A gente sempre tem conversado aqui com todos os convidados, e uma projeção para deputado estadual, deputado federal, governador e presidente da República. Eleição agora em outubro. E outubro, como a gente já falou aqui, não conta, porque é dia 2, então você não conta um mês, então você faz aí a conta de março a outubro, nós temos pouco mais de menos de 8 meses, 7 meses, né? Mas o jornal Folha da Manhã vem trazendo aqui na capa, e você é vereador, né? Nós falamos aqui por várias vezes já, está na página 5 do jornal, uma entrevista do presidente Fábio Ribeiro, falando sobre a tumultuada eleição da mesa. O presidente da Câmara defendeu a anulação da eleição com base em parecer da Procuradoria e lamentou a judicialização. Como você viu esse episódio? Cláudio, eu não estava na Casa de Leis durante todo esse imbróglio aí. E a minha opinião é muito direta e objetiva.
Existe o regimento interno, existe a lei orgânica do município, tem que ser respeitado e levado em consideração. Vou te afirmar que o presidente não fez e não fará nada contra a legislação. Todos os atos que, pelo que eu tenho daqui acompanhado, tenho certeza de que foram pautados na lei, na legislação pertinente vigente, e assim será. Agora, uma coisa eu vou te falar, estou muito focado aqui na questão de iluminar a cidade, mas a gente não pode nos furtar, né, o que você falou, a estar visualizando e tentando entender a cabeça de alguns parlamentares. Hoje, infelizmente, Cláudio, a população tem ficado cada vez mais descrédula da maioria dos políticos. Falta palavra, falta comprometimento, falta humanidade. E aqui vai até num tom de desabafo. Que coloquem a mão em suas consciências, deixem o seu particular, as suas vontades próprias de lado, porque cada um foi eleito para estar lá representando o povo e não suas causas próprias. Então, com base nisso, vamos ser mais humanos. Um período de pandemia, em que a gente teve que ficar dentro de casa durante um tempo, de que algumas pessoas perderam seus empregos, outras perderam seus entes queridos, no momento em que a gente tem que potencializar o amor ao próximo, a solidariedade, a humanidade, a gente está vendo o inverso em quem representa o povo. Entendeu, Nogueira? Então, que a gente tem aí eu vou esquecer aqui as diferenças políticas, porque quando a gente fala especificamente disso, eu estou falando, ô Nogueira, de um prefeito, que é o Vladimir Garotinho, que desde a hora que o menino acorda, um garoto, de extrema responsabilidade e capacidade, até a hora que ele vai se deitar junto da sua família, a única coisa que ele pensa em fazer o melhor pela cidade, pela população da cidade. Isso é visto por tudo que ele tem feito aí. Só não vê quem não quer. Nós passamos 4 anos com problemas de toda a ordem. Do buraco, a iluminação, a falta de educação, a falta de saúde. E agora o governo está entregando tudo isso. Só não vê quem não quer e só não está do lado do governo quem tem interesse próprio. Só pode ser isso. Vamos olhar pela coletividade, vamos ser humanos. Vamos entender que se o município e a população não estiver bem, nada vai ficar bem, Nogueira. Então, aqui é um desabafo misturado com um pedido de que a gente tenha o olhar para o próximo. Não estou falando só politicamente, não. Estou falando que a gente olhe o próximo mesmo no sentido de dar ajuda quando a gente puder ajudar, da gente estender a mão quando a gente puder estender. E não é só ajuda financeira que eu estou falando, não. A população está carente, um amigo está carente, nosso familiar está carente, é do abraço, é do carinho, é da atenção. Então, quando as pessoas começarem a entender que a pandemia serve para mostrar isso para a gente, que a dificuldade serve para mostrar isso para a gente, vai começar a ter mais humanidade. E quando a gente vê os grupos políticos se misturando para tentar atrapalhar uma gestão que está vindo para entregar à população o que ela precisa, o que ela merece, isso entristece muito e pode ter certeza que a população fica cada dia mais triste. Vou citar o exemplo do menino aí que foi candidato a prefeito na eleição passada, o Caio. Menino formidável. Porém, acredito que ele vai ser um bom CEO, um bom executivo de empresa privada. Porque o cara, para estar na rua, ele tem que gostar de pessoas. Tem que querer acordar cedo, trabalhar e gostar de pessoas. É o que o Vladimir está fazendo hoje. E não o que um grupo está querendo fazer aí do outro lado. Muito bem. E sobre essa questão de eleição? Como é que você vê aí essa disputa de Campos, naturalmente,
que sempre teve um número muito bom, relativamente bom, de representantes da Alerj. Hoje, infelizmente, a pandemia nos tomou 2 deles, né, o João Peixoto e o Gil Viana. E como é que você vê essa disputa hoje dos candidatos ou pré-candidatos, né, que é o correto, em Campos, tanto do grupo do Garotinho, né, do Vladimir Garotinho, quanto também da oposição? Como é que você vê esse favoritismo aí, tanto para a Alerj quanto também para a Câmara Federal? Nogueira, eu acredito o seguinte, o governo está trabalhando muito para entregar os serviços. Vou repetir, Vila Olímpica, UBS e tudo mais que tem que ser entregue para a população. A população tem visto isso e tem agradecido por isso. Então é natural que os candidatos do governo, seja estadual ou federal, vão colher os frutos desses serviços públicos que estão sendo entregues. Inclusive, por exemplo, a deputada federal Clarissa Garotinho está sendo incansável no sentido de trazer recursos para a cidade. É para o Ferreira Machado, é para a saúde de modo geral, é para a questão junto ao senador Portinho, ao prefeito aí, por recapeamento asfáltico, assim como o deputado Bruno também. Restaurante Popular foi reaberto quando da sua gestão, e outra se esmerou, correu contra o tempo para poder fazer a inauguração quanto antes, que a cada dia que passava sem o restaurante estar aberto, era mais um dia que pessoas estavam sem se alimentar. Então, essas são ações conjuntas aí, governo federal, governo estadual, governo municipal, e estão trazendo dignidade para a população. Somado a tudo isso, o governo Vladimir Garotinho está promovendo uma entrega que está nos alegrando e nos deixando num susto positivo. Eu acho que as pessoas estão positivamente, cada dia que passa, mais espantadas com o fato do Vladimir estar nas ruas realizando, estar nas ruas sabendo dos anseios e entregando tudo que a população merece. O governo do estado, na corrida lá para o Guanabara, o Cláudio Castro na reeleição, o Freixo com indicação muito forte nas pesquisas, e outros nomes que vão aí, né, estendendo essa lista. O que você acha? Eu acredito que não só a eleição para o governo do estado, como a eleição para a presidência também, uma eleição que, ao passo que os dias forem mais, que a gente for mais se aproximando, né, do período propriamente eleitoral, a gente vai começar a ver melhor esse desenho aí. Eu acho que o governador Cláudio Castro tem tudo para fazer uma campanha bem crescente. Acredito que ele tem tudo aí para retornar ao Palácio, mas ajustes, como em todo governo, tem que ser feito, acho que no dele também. Eu acho que ele vai conseguir ir identificando e resolvendo dentro dos possíveis, dentro do possível, não só suas ações, mas como também suas alianças. Perfeito, Diego. Quero te agradecer e dizer que nós estamos aqui contando o tempo para que, né, esse parque de iluminação esteja, como você disse mesmo, todo religado, todo reiluminado aí dentro desses 4 meses que você prometeu. Boa sorte para você, sucesso, muito obrigado, uma boa semana aí para você e de trabalho. Eu que agradeço aí o Grupo Folha, agradeço a você, Nogueira, pelo espaço. Uma ótima semana para a gente. Amanhã, e desde já, os parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que, apesar de eu não estar lá na Câmara, podem contar comigo aí nas suas batalhas, nas suas lutas diárias, que eu, como pessoa pública, jamais vou me furtar a estar junto de vocês nessa luta diária, não só de conquistas, mas também de repressão a tudo aquilo que pode ir de encontro à honra, ou o físico, ou qualquer coisa das mulheres, entendeu, Cláudio? Eu acho que a gente tem que ratificar, confirmar todo dia, a gente tem que estar repudiando
e tem que estar contrapondo, tem que estar combatendo a violência contra a mulher, seja física, seja moral, seja de qualquer ordem, e estar trabalhando junto delas também o seu crescimento e tudo que elas merecem ir diante das lutas que elas têm no seu dia a dia. Acho que é uma luta nossa, né? Isso. E a gente tem que participar efetivamente. Valeu, Diego. Um grande abraço. Bom dia para você mais uma vez e obrigado aí. Boa semana. Bom dia. Boa semana para nós. Como diz aí, na real, muita luz. Muita luz. Mas você vai ter que adotar esse jargão aí quando você se despedir dos amigos. Muita luz. Vamos lá. Valeu, garoto. São 9h06. Conversamos ao vivo aqui com o Diego Dias, ele subsecretário de Iluminação Pública do município de Campos. Falamos sobre vários assuntos aqui, da reposição, até mesmo a modernização desse parque. E a gente volta amanhã com um programa especial sobre o Dia Internacional da Mulher. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.